Graça. Pulso Band News, com Guto Graça. 10h27, Guto fez um levantamento nas redes sobre essa tensão, esse início de embate, o ataque de Trump, a morte do general, a resposta já ontem à noite com mísseis do Irã em direção à base americana, e vai falar um pouco sobre o que as redes sociais, ou como as redes sociais, as pessoas têm reagido nas redes sociais sobre esse assunto. Fala, Guto, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Vamos começar com o lado positivo, né? A gente sempre fala tão mal das redes. Nesse trabalho que a gente fez, que é analisando 2.500.000 perfis, a gente pegou um lado que foi bem positivo, Rodolfo. A gente chamou, até brincando, que 30%, ou seja, 1/3 do que foi postado foi dever de casa. Foi adulto postando infoescola, informação de Wikipedia, informação histórica desde o controle do petróleo no Iraque na década de 50, ou contando a história dos ayatolás. Ou seja, foi algo bem, por mais genérico que fosse, por mais didático que fosse, você teve 1/3 de conteúdo informativo sobre uma região. Ou seja, foi interessante esse ponto, tá, Rodolfo? Para você entender o quão grande foi o volume, você pegando a reforma da Previdência, percentualmente por datas, uma reforma que mexeu com a vida das pessoas, teve menos compartilhamento de assunto, desse tipo de link de recuperação histórica do que sobre a situação do Irã, né? Entendi. Outro assunto, Rodolfo, que a gente não tem como deixar de falar é do humor. Os nossos especialistas em Oriente Médio, com certificado emitido pelo Facebook, né, que foi assim uma coisa que rolou, foi até um meme que rolou. Olha, você é especialista em falar de política do Irã, porque o brasileiro é exatamente aquilo. Vai ter algum assunto, vai aparecer o cara que fala com aquele sotaque de especialista e discute com você, mesmo você sendo um técnico. Ele acha que você pode estar falando uma fake news quando você fala alguma verdade. Pois bem, 20% foi na levada do humor. Foi gente falando, exército brasileiro, se chegar lá, fica tranquilo, se prepara, Irã, vai ter meio fio pintado. Aí os caras, manda a turma do PCC com bonezinho pra trás, joga funk e as mulheres lá, quero ver se continua alguma coisa desses árabes e aí. Ou seja, foi uma coisa bem, bem leve, que culminou, pra gente lembrar, com memes da Gretchen e com este tipo de assunto sendo noticiário internacional no Irã. De pessoas brasileiras postando, olha, o Brasil é nação amiga, desculpa nosso presidente. Esse tipo de brincadeirinha, um jornalista iraniano teve que levar e falar, fiquem tranquilos, isso não tem nada a ver. Ou seja, o nosso humor ultrapassou fronteiras, lembrando que em algumas redes o Brasil tem peso quase tão grande quanto os Estados Unidos. Ou seja, é normal que o Brasil faça alguns desequilíbrios em rede, até de assuntos internacionais. Agora, Guto, com relação ao ataque em si do governo americano, enfim, decisão de Trump, com seus assessores, etc., como que as pessoas reagiram? Né? Reprovação, aprovação, divisão entre as pessoas? Vamos lá, Rodolfo, vamos para o final. Nas nossas redes brasileiras. Nas nossas redes, né? Brasil, vamos para o final, porque o assunto foi tão dúbio, que o mesmo perfil que fazia uma postagem contrária, fazia uma postagem favorável. Então a gente não conseguiu diagnosticar perfis. Era o mesmo cara que condenava o ataque que foi feito, em seguida falava de ataques feitos pelos Estados Unidos no passado em países livres. Ou seja, era quase que não é esquizofrenia o termo, mas era uma dubiedade de opinião. Então o que a gente fez? A gente foi atrás nesses 2.500.000 perfis auditados e foi tentar entender por postagem, que ficou mais ou menos o seguinte, 40% neutros, o que é uma coisa interessantíssima em redes sociais. Exatamente. Não sei se é o medo de Alá, ou seja o que for, o medo do Trump, eu agradeço. Ou desconhecimento um pouco da causa em si por estar distante e aí não querer dar um pitaco, não sei, né? Rodolfo, tinha gente que falava, não fala mal dos Estados Unidos que amanhã você não consegue visto. Gente em rede social comentando esse tipo de coisa. Ou, fica falando mal de árabe, depois se acontece alguma coisa, eles mapeiam o seu perfil. Mas houve isso citado explicitamente em rede. Então, já que os neutros ganharam, 35% foram das postagens favoráveis ao ataque, falando que o cara era um terrorista e postando. E detalhe,
foram mais ativos. Os favoráveis foram mais ativos que os contrários, com 25%. Isso é o que a gente pode notar, assim, de resultado final nesses 2.500.000 perfis. Caramba, impressionante, né? Sim. Mas, ô Guto, além desse teu levantamento, você também pegou números ou informações, tal, estatísticas referentes a essa questão da água que tomou as redes sociais no Rio de Janeiro ontem, a água barrenta da SEDAI, né? Rodolfo, tomou as redes e todo mundo faz. Novamente, o que você teve? Um terço de compartilhamento de pessoas dando dicas. Se sua água tiver tal, postando. Aí é aquela história do bom comerciante. Teve comerciante que chegou, comerciante de áreas fora do centro da cidade, postando que estava entregando água. Agora, foi mormente assim, foi pontual. É aquela coisa que as pessoas falavam, só que por que deu um peso tão grande? Gerou uma histeria em outros bairros. Você vai entrando em comunidades de bairro alerta, que é uma comunidade sempre interessante para você ver, porque você vê a dicotomia do ser humano. O mesmo ser humano que se preocupa em querer entregar uma identidade tão feliz, é o ser humano que quase quer tacar fogo no mendigo que está na porta dele. Ou seja, essas comunidades de bairro alerta valem a pena entrar e se falava, minha água está barrenta. Mas em locais, Rodolfo, que não havia nenhum sinal de entrega sobre água barrenta. Ou seja, esse mapeamento que eu vou até entregar aqui depois para a Ágata, eu acho que vale fazer matéria e procurar. Porque teve queixa no Jardim Botânico, aparentemente, teve no Leblon, teve em Copacabana, que são bairros onde não havia nenhuma citação sobre a água barrenta. Tem que verificar até se não é a própria caixa d'água ou um pouco quase que uma histeria coletiva que as pessoas ficam em função da água. Deixa eu dar um depoimento aqui, Guto, nós somos vizinhos. Né? Eu cheguei em casa ontem, no final do dia, e fui verificar a água, né? E aí a gente fica condicionado, né? Mesmo sugestionado. Eu revirei a água. Se é possível fazer isso. Não estava. A água não chegou para. Essa água suja não chegou para a gente. Mas é o lado, Rodolfo, Andreasa, Ágata, que a gente vê exatamente que o ser humano se mobiliza. Seja o Andreasa para verificar com a preocupação normal, ou seja aquele outro que viu a água um pouco mais turva, porque talvez tinha deixado um resto de leite no copo e sai postando na rede. Ou seja, a rede é muito importante, mas é para ser usada com essa parcimônia. Repito, não teve caso confirmado de Leblon, Copacabana e Jardim Botânico, mas tem postagem de gente que está preocupada. E água, Rodolfo, é um dos itens que mais preocupa o ser humano. Não está arraigado só na nossa preocupação técnica, é quase uma coisa instintiva e primal. Quando mexe com água, o ser desperta, você nem nota isso, mas desperta no ser humano algo quase que de bicho. É uma coisa, um comportamento diferente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Até porque, né, aquela coisa que você, quer saber? Então tá com problema, vou dar um tempo de água, né? Não, então vou ficar um mesinho aí sem ter contato com água, com isso aí que eles estão jogando pra gente de forma barrenta, e depois, quando tiver tudo ok, né, situação tranquila, eu volto a utilizar. Não dá, não tem como. Então, óbvio que acende o alerta, as pessoas não param de interagir, de falar sobre o assunto que infelizmente nos alcançou, né, através da gloriosa SEDAI. É isso, Guto, algo a acrescentar? Só que quarta-feira a gente está de volta ou em qualquer edição extraordinária. É isso aí, querido. Um abraço para você. Guto Graça hoje no estúdio da Band News FM e também embarcando junto com a Ágata Meirelles para me matar de inveja quando falávamos mais cedo da praia maravilhosa no Rio de Janeiro. Me mandou uma foto que, se foi ele que tirou, ele certamente já fez curso de fotografia. Não. iPhone é fácil, ele corrige tudo, Rodolfo. Você ainda bota aquele contraste. É só apertar o botão. Você tem esse novo? Não, eu vou contar uma coisa. Eu tenho um 6S, que é que ele é do último tamanho que o Steve Jobs fez. Eu já ganhei um novo da minha filha, um 8, está fechado e é muito grande para eu conseguir usar. Na minha mania de velho, Rodolfo, é esse aqui que eu uso, ele é turbinado. Nerd de Nova York turbinou ele para fazer com vários recursos, quase como o do 8, mas ele não é. Eu não consigo passar, confesso, do tamanho do telefone que foi planejado pelo Steve Jobs, ou seja... Não cabe no meu bolso, né? Eu não consigo, mais que esse não dá, entendeu? Sai
da minha ordem. Desculpa, não tem nada a ver com o assunto, mas é mesmo uma coisa interessante que a evolução do telefone celular passe por aumentar de tamanho, né? Na verdade, ele deveria ser menor. Claro, tem os recursos de fotografia, de tela, o uso para leitura, etc e tal. Mas o tamanho do celular é um ativo. Quanto para mim, nesse caso específico aí do aparelho, quanto menor, melhor. Essa câmera aqui tá aberta? Dúvida. Tá. Então, olha só, esse aqui é do Sadok, moderno, jovem, tem um iPhone normal, grande já. De rico. Esse aqui é velho, entendeu? Assim, ó, porque realmente os tamanhos, eu te digo assim, sai um pouco do meu uso de dia a dia. Ô Guto, tamanho é documento? Dependendo do que for feito, sim. De caráter, não tenha dúvida. Tamanho é fundamental. Agora, sobre esse assunto, voltando à foto, ele mais ou menos ali do posto 6, acho que do Forte Copacabana, por ali, pegou um barquinho de pesca em primeiro plano, com a praia linda, maravilhosa de Copacabana, o Morro da Urca lá no finalzinho, que beleza. E hoje o mar limpo para nadar. Coisa que não esteve nos últimos dias, pós-chuva, pós-réveillon, pós-oferenda. E, Rodolfo, um apelo aqui de carioca. Eu queria entender, desculpa me estender, agora, eu entendo a fé de todo mundo. Agora, eu lhe dou certeza que Iemanjá não vai gostar de barquinho, sobretudo com cidra ruim e perfume vagabundo. Se quer fazer uma oferenda, a oferenda tem que respeitar a natureza. Você não pode achar que aquilo vai ser uma coisa, de costume, não. Aquilo é poluição. Tem que fazer uma oferenda, que faça oferenda. E me parece que quem é do rito afro, de verdade, não suja praia, até por respeito à natureza que eles tanto cultuam. Ou seja, é para te dizer que no dia 3 eu tive que desviar de destroços de algum barquinho mandado por Iemanjá nadando na praia de Copacabana. Às vezes as pessoas aos poucos, né, não deixando de fazer toda a reverência, né, de você seguir tudo que todos os anos os umbandistas, não sei se é o caso, né, os seguidores, né, de Iemanjá, né, quem contempla e cria esse ritual anualmente o faz, talvez aos poucos adaptando, quem sabe você faça ali a oferenda e logo depois a retire, ou quem faz, por exemplo, na areia, possa, sei lá, fazer à noite, voltar no dia seguinte para retirar, ou horas depois, faz e depois, antes de ir embora, retira tudo, não sei. Como disse o Guto, né, eu acho que pode ser um debate a ser feito, né? Será que, por exemplo, lá o santo ou quem for vai deixar de lhe contemplar, de olhar para você, se você fizer todo aquele ritual e logo depois recolhê-lo, enfim, ou se você colocar no mar ali um pouquinho e tal, minutos depois você mesmo recolhe, retira, não sei, talvez uma discussão, entendeu? Se será que isso vai fazer com que você seja ou não atendido. De qualquer forma, você tem aí uma discussão de fundo que é a limpeza do mar, né? Às vezes um barquinho de madeira como esse, quanto tempo, se ele for para o fundo ali, ele vai demorar para se decompor, né? Mas é uma longa discussão com as tradições, com a religião, com um debate às vezes acalorado. É difícil, pode parecer ou resvalar para alguma discussão que tenha, para alguns, uma interpretação de preconceito. E não é jamais. Longe disso, e aqui, Rodolfo, pelo contrário, assumo aqui que sou filho de Iemanjá. Eu amo tanto a natureza que eu quero que a respeite, né? Aliás, já que estamos falando sobre esse assunto, para encerrar, Agatha, procura aí para fechar o programa, no final do programa, um samba da querida, saudosa Unidos da Ponte. Chama-se Oferendas, eu acho que é de 84, para fechar o programa mais tarde. Valeu. Abraço, Guto, até semana que vem. A gente continua